Deus está levantando aqui pastor de casal, isso vai ser uma benção. Tenho certeza disso em nome de Jesus. Amém? Irmãos, abra sua Bíblia no segundo livro da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo. A Viviane está olhando para mim, esperando eu falar o nome do livro. Que isso, Vivi? Êxodo. Hoje eu trouxe a minha coitadinha, olha isso. Hoje eu trouxe a minha Bíblia que eu uso em casa, eu usava muito no serviço, né? Mas vamos ministrar a palavra de Deus, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento. Quero te pedir, Deus, faz desta noite, desse sermão, um marco na vida de muitos irmãos. Principalmente, Deus, a começar de mim, trata-me, me trata, Senhor, naquilo que o Senhor vai ministrar hoje, nessa noite. Eu tenho orado por esses dias acerca desse sermão, e sei, Pai, que a sua palavra é uma espada afiada. Sei que a sua palavra, ela penetra, ela divide o nosso ser, o nosso interior. E Pai, edifica-nos na sua santa palavra, porque a tua palavra é a verdade. Amém e amém. Amém? Amém? Deixa a Bíblia aberta aí. Nós vamos ministrar em Êxodo, no capítulo 14, 15, 16. Vamos conversar um pouco sobre isso hoje em nome de Jesus. Irmãos, quando eu estudo a palavra, ou quando eu leio a palavra, eu sempre tento me identificar com ela. Então, não faz sentido se você é como outras religiões por aí, né? Lê a Bíblia, mas não aplica para a vida pessoal. E se você lê a palavra e não aplica para a sua vida, você não está vivendo a palavra. Porque quem estuda aí, quem já estudou, né? Essas bobagens no sentido não literal, mas muita gente acha que é bobagem estudar teologia, mas estudar hermenêutica, homilética e exegese do texto, eles não prestam atenção, mas a não aplicação da palavra para a nossa vida, ela se torna uma palavra inútil. A Bíblia é inútil? Não. Mas quando você não aplica para você, ela se torna ineficaz. É a melhor palavra que eu posso usar aqui. A ineficacidade da palavra é quando ela não produz em nós uma transformação verdadeira. Irmãos, o mundo é mundo desde a sua criação. O que me assusta é que nós talvez sejamos as mesmas pessoas do tempo de Êxodo, do tempo de Gênesis, do tempo de Noé, do tempo de Abraão. Irmãos, estudando a palavra de Deus aqui, eu quero ler um texto com os irmãos em Êxodo 15. Êxodo 15, 22. 15, 22, vai dizer assim, só o 22. Mais tarde, Moisés conduziu os filhos de Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam para dentro do deserto sem encontrar água. Irmãos, deixa eu te contextualizar aqui para você não ter nem que ter que gastar tempo para você estudar. Esses homens ou essas pessoas, eles já estavam caminhando para o Monte Sinai. Eles já estavam caminhando para Canaã pelo deserto, numa orientação do próprio Deus. E quando eles estão aqui agora em Êxodo 15, eles já tinham visto coisas miraculosas. Eles já tinham visto coisas que ninguém tinha visto ainda. Uma escuridão ao ponto da pessoa não conseguir enxergar as mãos. A morte dos primogênitos, que foi um caos no Egito.
Esse povo aqui de Êxodo 15 é o povo que já tinha contemplado milagres e mais milagres. E eu não sei como você chega aqui hoje, mas talvez você já, aos seus olhos carnais, esses olhos que a terra há de comer, já viram milagres maravilhosos. Mas irmãos, não basta nós vermos milagres se nós não rendermos graças a Deus. Êxodo 14, um capítulo antes, Deus manda o povo sair do Egito e ir para uma terra, Canaã. Quando eles estão na frente de um mar, um homem orientado por Deus, ele pega um cajado, um pedaço de pau, e encosta ao mar. O encostar ao mar não é o cajado que transformou, o cajado é só um pretexto para Deus fazer um milagre. É só uma ação do homem, é só a liberdade. Deus deu uma orientação a esse homem. Não é apenas um pedaço de madeira, é a obediência. O que abriu o mar vermelho não é um pedaço de pau, mas sim a obediência de Moisés. Interessante, irmãos, quando nós temos uma dificuldade diante de nós, nós temos uma montanha, um mar, uma diversidade, a gente para ali e nós podemos ser duas pessoas. Nós podemos ser Moisés, que ora a Deus, ou podemos ser o povo que diz que Deus nos levou ali para nós sermos mortos. Nós podemos ser a pessoa onde entende que a tribulação, a adversidade, ela nos faz crescer porque nos aproxima de Deus. Ou nós somos pessoas onde quando olhamos o mar, nós olhamos e dizemos: Deus, Ele me abandonou. Mas irmãos, aquele que confia no Senhor, eles surgirão, eles serão abençoados. Sabe por quê? Como diz Isaías, eles voarão como águia, subirão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Quando nós temos Deus ao nosso lado, nós temos um mar à nossa frente, mas também Deus tem em nós um desejo de abençoar. Deus, Ele quer abençoar o seu povo, Deus quer libertar o povo. E tem hora, e quando nós estamos à frente do mar, chegamos à frente do obstáculo, é aí que Deus, Ele começa a provar o seu povo. Irmãos, já tinha, e aí eu vou dar a cronologia para vocês, que em Êxodo 14, era o 6º dia da saída do povo hebreu do Egito. Grave isso, 6º dia. O 6º dia, eles já viram, e interessante, se você estudar a palavra em Êxodo 14, vai dizer que os egípcios eram como enxame de gafanhotos. Tinha gente para todo lado. Era gente para mais de metro, como diz um bom mineiro. Quando os hebreus, os israelitas, olharam aquilo e olharam e disseram: Deus nos trouxe aqui porque não tinha cova suficiente em Israel. Esse é nós. Essa pessoa é nós. Infelizmente, a gente sempre olha o lado negativo do mar. Ah, irmãos, eu sou da fé, eu acredito que se fosse necessário, Deus fazia brotar ali um navio para transferir aquele povo. Mas o navio não ia resolver porque eram milhares de pessoas. E o interessante, quando a gente começa a olhar, quais lições espirituais nós podemos tirar desse texto? Qual é o natural quando nós estamos à frente de uma tribulação? Pergunte e responda a você mesmo. Diante de uma tribulação, diante do mar, como você se comporta? Diante da dificuldade, da adversidade, quem é você perante Deus?
ah, pastor, o fulano de tal podia estar aqui para ouvir isso. Não, não, eu estou perguntando para você. E eu sei o nome de todo mundo aqui, eu poderia ir falando aqui, Suelen, eu poderia, não, mas você, eu quero que você se questione. Quando você está à frente da adversidade, qual é a sua atitude de adoração a Deus? Vocês estão aqui, irmãos? Vocês estão aqui? Eu quero que você responda. Você é dos milhares e milhares de murmuradores? Ou você faz parte de um povo que ora, que busca, que clama a Deus? Abre comigo aí, Êxodo 14, 11. Êxodo 14, 11, rapidinho. E reclamaram a Moisés. Não havia, talvez, número suficiente de sepulturas no Egito? E por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Porque nos trata assim, fazendo-nos sair do Egito? Ô, irmão, olha que povo mau. Olha que povo ruim de coração. Olha que povo com o ser humano sendo mal, vil diante de Deus. Eles já tinham contemplado com os olhos físicos o que Deus pode fazer. Eles já viram o anjo da morte passando na casa dos egípcios e não na deles. Pensa nisso, irmão. Era uma comunidade onde moravam egípcios, hebreus, mas alguns lugares eram misturados. Eu, hebreu, o anjo da morte livrou meu filho, livrou Isabela. Na casa do vizinho morreu alguém lá. Foi uma noite, irmãos, tenebrosa, onde as famílias choravam tanto, porque os primogênitos iam morrendo. Eles já tinham visto coisas miraculosas, irmãos. E a pergunta do murmurador é sempre essa. Nós, quando murmuramos, irmãos, nós estamos atrasando a nossa própria bênção. Nós, quando somos praguejadores, somos desanimados, somos pessimistas, parece que nós desacreditamos no que Deus pode fazer. Os milagres de Deus, eles estão aí para nós acessarmos. Os milagres de Deus estão aí, mas Deus só vai operar milagre naquele que crê. Amém? Naquele que crê. Deus vai operar no coração do ser humano que crê. Incrédulos não agradam a Deus. Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível acessar o que Deus tem para a sua vida. Esses homens, irmãos, eles eram terríveis. E aí o interessante, eu vou andar um pouco aqui, para não me ater tanto ao texto, mas interessante quando veio Deus, abriu o mar vermelho, e aí, contando a história, não sei se vocês participaram da escola bíblica dominical, né? E aí você via muito isso lá, porque é muito normal, o Moisés e o mar vermelho. Mas, irmãos, não era uma aguinha, não. Preste atenção, não era uma aguinha que dava nos joelhos, não. Era um mar. Era um lugar onde tinha muitas águas. E aí Deus, ele vem e abre aquele lugar que era impossível ao homem. Os hebreus, imagina, os hebreus olhando para aquilo, preste atenção, os hebreus olhando para aquilo e vendo o mar se abrindo, e agora aquelas paredes de água, vocês estão aqui? Aquelas paredes de água, aquela parede ali não era de bloco, mas era de água, a altura era essa aqui, irmãos, é o mar vermelho. Aquelas pessoas olhavam aquela parede e imagina, irmão, imagina você lá, eu quero que você se imagine lá. Imagina você passando com seu filho e pensando, e eu achei que eu ia morrer. E eu achei que eu ia ser levado, eu achei que os egípcios, aqueles gafanhotos, iam me destruir. Mas Deus, ele tem um plano B. Deus sempre tem uma resposta para aquele que é obediente.
Eu imagino, irmãos, um senhorzinho idoso hebreu passando. Imagino eu com minha mãe debilitada. Vamos, Anjinha, bora, Anjinha. Bora, Deus só, a única coisa é atravessar. Bora, só não pode morrer não, o cupcake tem que continuar, né, gente? Não é maravilhoso que é cupcake? Né? Eu imagino bora, Suelen, Isabela, vamos, olha essas paredes, olha, irmãos, olha que lindo, ali eu não estou acreditando, eu estou passando no meio do mar, e não tinha lama, irmãos, a Bíblia diz que aqueles homens passaram a pés enxutos. Me conta esse mistério aí, me explica esse mistério. No meio do mar, o mar se abre, eles passam a pés secos. Sabe por quê, irmãos? Porque se no fundo daquele mar continuasse a lama, o lamaçal, a terra molhada, aquelas pessoas não passariam. Isso é o amor de Deus por nós. Eu quero que vocês entrem na pregação, irmãos. Isso é o amor de Deus por nós. Se for necessário, Ele vai secar o chão, mas Ele fará o seu povo vencer. Aleluia, aleluia. Deus está aqui, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, seja adorado neste lugar, Senhor. Seja engrandecido, Pai. Oh, Senhor, eu posso imaginar o que o Senhor fez. Aquele povo passa. E aí a Bíblia vai dizer que do outro lado, quando eles todos chegaram do outro lado, aí o povo egípcio, os cavaleiros, os cavalos, toda a estrutura do exército egípcio, eles acharam que poderiam experimentar da experiência com Deus. Eles acharam de verdade que aquele mar, ele ia continuar em paredes, porque acham que poderiam participar daquilo que Deus reservou para os filhos. Aquilo que Deus reserva para você é para você, irmão. Aquilo que Deus reserva para a sua vida, ela é uma experiência que Deus está te dando. Deixa eu te falar uma coisa, é até bom lembrar disso. Experiência que você vive com Deus é experiência. É sua experiência. Quer dizer que todo lugar que você chegar, você vai pedir para o mar abrir no meio, vai abrir no meio? Não, é uma experiência que Deus deu ao povo hebreu. E aí, irmãos, quando aqueles egípcios, eles tentam passar, eles se amontoam no meio do mar vermelho, o mar ainda em paredes. Vocês entendem quando eu digo mar em paredes? O mar ainda aberto. Eles olharam aquilo, eu imagino alguns soldados egípcios passando com medo. Eu imagino os soldados egípcios passando, falando, opa, ali ó. Só que no meio da transição, o Mar Vermelho tem por volta de 14 quilômetros de extensão. Quando eles estavam no meio, Deus manda fechar o mar. E a Bíblia diz que todo o exército egípcio morreu. Eles pereceram ali mesmo. Miriam, a Bíblia vai dizer, irmã de Arão e de Moisés, a Bíblia vai dizer que depois que ela viu tudo isso, ela começou a dançar na presença de Deus. Ela começou a glorificar, sabe por quê, irmãos? Porque é algo impossível. É algo impossível de se viver. E aí eles ficam ali por mais uma noite. E aí eles começam a caminhar para o deserto de Sur. E aqui entra a mensagem dessa noite. Verso 22, mais uma vez. Mais tarde, Moisés conduziu os filhos de Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam para dentro do deserto sem encontrar água. Todavia, quando chegaram a Mara, não lhes foi possível beber da água dali, porquanto era
amarga. Esse é o motivo pelo qual esse lugar passou a ser chamado Mara. Olha que interessante, olha para mim. Olha para mim. É Dani Mara, né? Mara significa amarga. Ela é amarga? Não, varão. Oh, tem hora, né? 5 dias no mês, tenho certeza, né? Quando chegou no deserto, eles agora transicionando, Moisés agora é completo. Quando eles chegam no deserto de Sur, já faziam 9 dias que eles saíram lá do Egito. Quando eles chegam no lugar, a água de lá, ela era uma água amarga. É igual a Aninha Munhoz. Um dia lá na agência, ela chegou com chá. Ô pastor, trouxe chá para nós. Chá, irmão, quer tomar chá? Chá era de quê, irmã? Canela, cravo, que mais? Mel? Nosso Deus, está querendo briga comigo, não está querendo briga comigo? Está querendo briga comigo. Ah, pastor, você vai tomar? Eu não vou tomar, Aninha. É igual quando a mãe da gente, a gente passava mal de estômago. O que a gente tomava? Boldo, que horrível. Quem descobriu que boldo é bom para o estômago? Ah, para, William, você gosta de... Meu avô José, pai do meu pai, tinha garrafa de carqueja na casa dele. Aí eu era adolescente, eu não sei quantos anos eu tinha, mas ele virou para mim um dia e falou assim, vou colocar carqueja para você tomar. Carqueja pura, irmãos, aquilo desceu, parece que arrancou a minha garganta, que horrível. Eram as águas de Mara. Só que é o seguinte, essas águas, elas eram águas amargas, porque possivelmente o fundo daquele rio tinha ervas mesmo, que liberavam substâncias, por isso que ela era amarga. Irmãos, compreenda comigo, essas pessoas que estavam com Moisés, o que eles acabaram de ver 3 dias atrás? O que eles viram? O que eles viram, irmãos? O mar se abrir. Eles viram uma provisão de Deus sobrenatural. Interessante, volte comigo aí. Eu não vou ler para você tudo, que infelizmente vocês não têm paciência, senão eu lia tudo. Mas olha comigo, Êxodo 15. Êxodo 15, vou ler do 6 em diante. Depois vocês lêem o 15. Para casa, né? 15:5 vai dizer: águas do abismo o encobriram, como pedras sucumbiram. Isso é Moisés adorando a Deus, tá? Isso é Moisés falando. Aí ele vai dizer: Senhor, tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, teu braço forte despedaçou o inimigo. Em teu triunfo esplendoroso abatestes os teus inimigos. Enviaste o teu furor flamejante e os consumiu como palha. Irmãos, olha esse verso 8, até marquei aqui. Pelo poderoso sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram em colunas. Oh, aleluia. Olha o verso 9, continuando. Verso 8. As águas rebeldes e turbulentas, firmaram-se como imensa muralha, e as águas dos abismos reteram-se no coração do mar. O inimigo se gabava, dizendo, né? Eu os perseguirei, os alcançarei, tomarei o despojo e os devorarei. Sacarei minha espada e minha mão os prenderá. O faraó e o povo do Egito falando: mas enviastes o teu sopro poderoso, e o mar os tragou, afundaram como chumbo nas águas mais profundas. Quem entre todos os deuses é comparado a ti, Senhor? Quem é? E é essa pergunta que eu quero te fazer. Quem é comparado a ti, Senhor? Eu quero que você se pergunte, irmãos, nessa mensagem de hoje: quem é comparado ao Deus que você serve? Ei, quem é a sua adversidade perante Deus, irmão? Pergunte para quem está perto de você aí: quem é o seu Senhor? Pergunte quem é o seu Senhor.
Quem é comparado à grandeza desse Deus? Olha o que Moisés está dizendo: com o sopro da sua narina, você separou o mar, com a força do seu sopro, as paredes se transformaram em água. Aleluia. Majestoso, verso 11 ainda, majestoso em santidade, terrível em façanhas, autor de maravilhas, estendeste tua mão direita e a terra os engoliu. Levaste em teu amor este povo que resgatastes e o guiaste com poder para a morada que tu consagraste. Irmãos, essa semana eu lendo esse capítulo 15, eu disse assim: nunca li a Bíblia. Estava aí na Bíblia. Eu lendo, eu falei: não lembro de Moisés fazendo esse tipo de oração. Sabe por quê? Porque, irmãos, a gente não se atém àquilo que Deus tem para nós. Eu tenho certeza, irmãos, que quando nós, verso 22, verso 23, aquelas pessoas chegaram no deserto de Sur. Deus pode levar a gente no deserto? Deus pode levar a gente no deserto? Claro. Levou o próprio filho, não vai levar a nós? É sério. Levou o próprio filho para ser provado. Provado, irmãos, não é a palavra de Deus estar tentando te pegar no seu erro, não é isso. O provado, tanto para Jesus, quanto para esse texto, quanto para Abraão, é a mesma ideia de testar a fé, melhorar aquilo que você precisa melhorar. É o provar no sentido de que, mesmo você falhando, Ele vai estar ali para te ajudar. Olha que interessante, volta lá no verso 23. 22, né? 23 agora. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara porque eram amargas. Por isso chamou o lugar Mara. Irmãos, a gente adora um jargão gospel. Meu Deus, 10 para 8. A gente adora um jargão gospel. Irmãos, o deserto vai passar. Irmão, eu estou passando no vale da sombra da morte. Irmãos, a gente parece que não sabe o que está falando. Se você analisar o texto bíblico, Jesus foi levado ao deserto. Deserto significa mesmo, biblicamente falando, um lugar de testar, de provar. Deus leva o seu próprio filho. Deus leva Moisés 40 anos, depois mais 40 com o povo egípcio. Depois Deus vai levar João Batista. João Batista morava no deserto. Elias, Deus levou ele para uma luta depressiva tão grande que ele pede a morte. Deus leva Paulo. Será mesmo que você não pode ser levado ao deserto? Será mesmo que você não pode aceitar as lutas que Deus está querendo te forjar para você se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais destemida, uma pessoa que crê em Deus? Verso 24, 15 e 24. Então, o que aconteceu? O povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que haveremos de beber? Moisés clamou ao Senhor. Moisés clamou ao Senhor e ele indicou um arbusto. Moisés o pegou e lançou sobre as águas, e estas tornaram-se boas para beber. Foi em Mara que o Senhor entregou aos israelitas leis e ordenanças, e submeteu à prova a obediência deles ao povo. Irmãos, como nós precisamos mudar quem nós somos. Como a gente tem que aprender com esse povo aqui a não ser como eles. A Bíblia, quando eu leio, eu preciso aplicar para mim. Irmãos, eu quando olho esse texto, eu falo, eu ia ser um dos murmuradores, ainda mais eu que sou um falastrão, eu, William, né, William? Nós ia errar. É certo, nós ia errar. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós estamos na adversidade, sem Deus,
Sem a fé em Deus, nós vamos parar. Irmãos, crente que murmura é crente ingrato. Crente que pragueja é crente que não nasceu de novo. E a gente veio, e aí a Dani falou isso aqui, né? Você já experimentou a mão de Deus em algum momento? Só todo dia. Todo dia. Deus, Ele vem provendo todos os dias para nós. Olha que interessante, esse povo, irmãos, tinha acabado de ver um milagre. Esse povo tinha acabado de contemplar uma salvação literal da vida deles. Eles iriam ser mortos. 3 dias depois, parece que vem um Alzheimer de Satanás, uma amnésia do capeta, e faz eles esquecerem com quem eles estão lidando. Irmãos, a luta aqui não é mais Moisés contra o faraó, não é. O faraó aqui foi destruído, agora não tem mais guerra com o faraó. A briga agora aqui é do povo hebreu, do povo israelita com o próprio Deus. É por isso que você não pode ser Deus, irmão. Que se fosse você, tinha matado todo mundo. É por isso que Deus não pode dar asa à cobra, literalmente. Sabe por quê, irmão? Se fosse eu, já era lá atrás, era o número 6, até Noé tinha todo mundo. Mas graças a Deus que Ele é o Senhor. Porque, irmãos, o povo acabou de ver um milagre. Eles acabaram de ver, literalmente, um fenômeno. 3 dias depois, eles olham para Moisés e cobram Moisés. O que não vão beber? Quanto de água que eles levaram do Egito até aqui? Aqui são 9 dias depois da saída do Egito, 9 dias. Quanto de água que eles transportaram? 3 milhões de pessoas. Em 9 dias, tudo acabou, sabe por quê? Deserto quente. Água, água, água. Quem ama água aqui? Quem bebe muita água? Né? Diz que não bebe aí, cuidado. Pedra nos rins é uma delícia, não é, irmã? Irmã ali, misericórdia. A estratégia que eu uso com a Isabela para beber água. Você quer ficar igual a gata da tia Jussara? A tia Jussara, a tia dela, a gata estava com pedra nos rins. Esse pode, irmão, gato com pedra no rim. Na nossa época tinha isso aí, gato com pedra no rim, irmão. Ele ia se virar para lá, mas ia tirar, né? Irmãos, aqui esse povo fala contra Deus mais uma vez. O verso 25 vai dizer assim, verso 25, leia comigo. Então clamou Moisés ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um pedaço de madeira e lançou na água. Olha que Deus maravilhoso. E as águas se tornaram agora águas boas para beber. Aquilo que é amargo, aquilo que era amargura, quando Deus transforma, agora se torna doce. Aquela água, irmãos, que mais um milagre eles estão contemplando com os próprios olhos. Não era possível aquele povo ser tão murmurador, não era possível esse povo ser tão ruim, porque agora eles veem um novo fenômeno. Moisés joga um pedaço de madeira e aquelas águas se transformam doces. Quando nós estamos com Deus, irmãos, quando nós estamos com o Senhor, tudo que pode talvez transformar em adversidade para a sua vida, em luta para a sua vida, em dificuldade para a sua vida, Deus, Ele quer trazer à sua memória como Ele é bom. Pegue a luta que você está vivendo e permita Deus transformar em águas doces. Permita Deus transformar essa luta que você está vivendo em combustível, para você entender que Deus não te abandonou, amém? Amém, irmãos? Deus não abandonou os seus filhos. Verso 26. Verso 26 diz: declarando, se ouvires, Deus mais uma vez dizendo ao povo, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus,
e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu, Senhor, sou aquele que restaura. Deus dizendo, se vocês continuarem firmes, se vocês se mantiverem firmes na minha presença, obedecerem aos meus mandamentos, eu vou abençoar vocês e não vou permitir fazer com que eu fiz com os egípcios. Irmãos, cláusula de obediência a Deus, se você obedecer. A cláusula de obediência a Deus é, seja obediente para você ser abençoado. Seja obediente, obedeça os estatutos de Deus, para que você receba de Deus a sua palavra, receba de Deus as bênçãos dele. A minha pergunta é, o povo hebreu foi obediente até o final? Não. No outro capítulo eles estão murmurando de novo. Sabe por quê? Porque deixa eu te dizer uma palavra. A murmuração, ela é um estilo de vida. A murmuração, ela é um processo de libertação que você precisa passar. Pastor, o senhor está dizendo que é uma ação demoníaca? Não é uma ação demoníaca, não. Não são demônios. É você mesmo. É uma luta que nós precisamos viver diária de mudança, para que nós deixemos de ser praguejadores, murmuradores. Irmãos, se você acordando de manhã ainda murmura, é porque você não entendeu o que Deus tem para a sua vida. A murmuração atrasa todas as nossas bênçãos. Quando eu murmuro, eu digo para Deus que eu não estou confiando no que Ele me disse. Ah, pastor, mas Deus não me disse nada. Claro que disse. Ah, mas audivelmente, não, está escrita a palavra. Se você ser obediente, se você guardar a sua vida, se você o tempo todo olhar para Deus, se você não desobedecer a Deus, Deus tirou Saul de ser rei porque foi desobediente. Deus tirou Adão e Eva do jardim porque foram desobedientes. Eu acho que é o pecado que mais ofende a Deus, a desobediência. A murmuração é um estilo de vida de muitos. E aí, depois que eles estavam em Sur, verso 27. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Para a sobrevivência do ser humano é fundamental a água. É por isso que Jesus ele vai ser chamado de fonte de águas vivas. Jesus mesmo vai dizer que aquele que beber dele nunca mais terá sede. Nunca mais. Porque aquele que beber de vez em quando não, beber de Cristo todos os dias, amar a Deus todos os dias. Irmãos, eu não sei como está a sua vida, eu posso imaginar, mas eu sei que no final de tudo a perspectiva eterna é que nós vamos chegar num lugar onde tem 12 fontes de água, nós vamos nos saciar literalmente do que Deus tem para nós. Passar pelo deserto de Sur era só o caminho, é só o processo, porque o que Deus queria para aquele povo não era nem Elim, verso 27, não era nem Elim, era uma Canaã mesmo, uma terra onde mana leite e mel. É um lugar onde Deus ele provém para nós, Ele proveu para nós. Irmão, eu quero que você saia daqui hoje entendendo, Deus mesmo na adversidade, Ele tem para nós um lugar com fontes de águas doces, para nós bebermos e nos saciarmos.
Você tem que analisar a sua vida, olhar para você e dizer: Deus me perdoa, porque eu amanhã acordo parecendo que segunda-feira é o dia que não foi Deus que fez. Antigamente tinha, né? Eu não sei, hoje eu acho que não tem mais não. Mas qual que era aquele Supercine, no final lá do domingo? Hã? Não, antes do Corujão. Depois do Fantástico, depois lá, não. Hã? Não, temperatura máxima na segunda, vigia, varão. Olha o João te vendendo. Domingo maior. Aquela musiquinha terrível, vocês lembram da musiquinha? A musiquinha que só te faz lembrar que amanhã é segunda. A musiquinha, vai passar um filme depois do Fantástico, agora não tem mais. Era uma musiquinha que quando você ouvia aquilo, você fala assim: meu Deus, amanhã é segunda. Eu tenho que viver a Jesus amanhã, eu tenho que acordar amanhã. Irmãos, eu quero que você saia daqui hoje com essa palavra guardada em você, guardada no seu espírito, guardada dentro de você, na sua alma, no seu corpo. Eu quero que você saia daqui dizendo: Deus, eu não quero ser mais essa pessoa que murmura, que luta contra a minha essência. Eu quero ser a essência de Deus habitando em mim. Sabe por quê? Porque eu sei que o Senhor tem para mim guardado, é uma promessa eterna, são dias maravilhosos, amém? Porque, irmãos, aquelas pessoas viram coisas grandiosas de Deus, viram coisas magníficas de Deus, e não é diferente para nós, irmãos. Você não precisa ver um mar vermelho aberto, mas você vê um Deus que cuida de cada detalhe na sua vida. Você talvez não precisa ver uma água amarga se tornar doce. Eu contei para vocês, né? Brinquei um dia aqui, gripei esses dias, a Sueli fez chá de alho, limão e mel. Gengibre, limão e mel. Que delícia, irmãos. Que delícia, aleluia. Eu estava igual a Chiquinha, vocês lembram do episódio da Chiquinha? Que ela está lá, o pai dela sai, joga para fora da janela, vocês lembram disso? Né? Eu estava igual. Aí um dia a Sueli foi dormir e falou: deixei seu chá. Eu acho que eu estava numa terça teológica. Aí ela foi e falou: é só você chegar em casa, ligar a trempe do fogão e fazer o seu chá. Aí eu falei: tá bom. Aí, no outro dia, ela falou assim: fez o chá? Eu falei: fiz. Tomou tudo? Mais ou menos. Irmão, que trio horrível. O que Deus tem para nós, irmãos, são águas tranquilas. O que Deus tem para nós. O que nos ensina esse texto? E o que nos mostra que Deus é esse, que Deus maravilhoso é esse? É um Deus, irmãos, que não é emocional como nós. Não é um Deus movido às emoções humanas. É por isso que eu falo aqui, né, que eu ia matar todo mundo, que você também, não é só eu não, você também, tenho certeza. Eu sendo Deus, será todo mundo. Sabe por quê? Porque nós somos emocionais. Esse Deus aqui não. Esse Deus aqui sabia o fim de tudo. Esse Deus aqui, ele sabia o final desse processo. Qual era o final desse processo? Completar a obra que ele mesmo designou, que era Canaã física. Era a terra de Canaã. Irmãos, nós não sabemos, graças a Deus, ele é bom dele não contar o processo para a gente. Imagina Deus sentando contigo e dizendo: olha, você vai passar por isso, eu vou te colocar nisso, você vai passar por uma cirurgia, você vai cair de moto 3 vezes. Quantas vezes? Uma só? Você vai não sei o quê. Imagina, Deus sentando contigo e falando assim: você vai bater o carro, vai caber lá. Imagina. Mas Senhor, eu preciso de passar por isso? Preciso. Imagina se Deus senta contigo. Aí imagina você dirigindo depois disso, William. Se Deus te conta o processo. Deus, irmãos, Ele sabe o resultado, confie nele. É isso que eu estou falando. Você imagina se Deus te conta o processo, William,
Eu vou te fazer você bater o carro para você mudar de vida. Imagina. Não, não, irmãos. Deus, ele não conta processo. Deus, ele sabe o resultado. Cabe a nós confiarmos que Deus está nos levando para Elim. Deus está nos levando para um lugar onde eu vou me saciar tanto que Deus deu 12 fontes àquele povo. Se alegre, irmão. Amém? Se alegre. Diga graças a Deus. Graças a Deus que Ele não me conta o processo. Glória a Deus. Porque, irmãos, nós não estamos preparados para essa conversa. Nós não somos maduros para ouvir o que Deus tem para nos dizer. Nós não estamos preparados para ouvir a sinceridade de Deus. A sinceridade de Deus transforma, mas como Ele sabe que nós somos emocionais, carnais, Ele não nos conta o processo. Sabe o que Ele faz? Sabe o que Ele faz? Só te põe no processo. Ele só te joga no processo e fala, calma que vai dar certo. Confia em mim. Eu estou te dando sinais que eu estou contigo. Eu estou te dando sinais que eu estou cuidando da sua vida. Eu estou te tirando da terra do Egito, uma terra de escravidão. Vocês vão ver um mar abrindo no meio. Vocês vão passar por ele. Vocês vão reclamar da água amarga, as águas de Mara no deserto de Sur. Mas eu quero que você passe por ele, porque eu não quero que você se instale no deserto de Sur, mas eu quero que você se instalem numa terra onde tem muita água. Ali sim é o lugar da minha provisão para a sua vida. Irmãos, é interessante que no verso 27 vai dizer 12 fontes de águas e 70 palmeiras. É o lugar de descanso. É o lugar de descanso para nós como filhos do Senhor. Esse lugar de descanso, ele já estará preparado para nós. Esse lugar onde nós teremos essa experiência. Irmão, isso aqui era uma paisagem no meio do nada. O final do processo é confiar no Senhor. Confie no Senhor. Sabe quem está te falando isso? Um cara que está no meio do moinho. Parece uma cana dentro do engenho, do moinho de engenho. Literalmente, parece que está passando no meio de uma máquina. Eu estou vivendo exatamente esse lugar. Eu e minha esposa, nós estamos exatamente nesse lugar. Mas nós precisamos. Existem águas tranquilas. Existem águas calmas. Amém? Existem águas calmas. Existem águas que o Senhor, Ele quer trazer, águas calmas sobre a sua luta, em nome de Jesus. Deus, Ele está trazendo águas calmas. Eu quero ministrar sobre a sua vida essa palavra. Amém? Quem recebe pode levantar as suas mãos e dizer, Deus, o Senhor está trazendo águas calmas. Águas onde vão passar, águas sem turbulência, águas onde o Senhor está colocando um descanso. Senhor, eu quero orar por essa igreja, Pai. Senhor, alguns aqui, e o Senhor vem falando isso, mas existe turbulência na vida de vários irmãos nesse lugar. Senhor, e pelo seu amor e pela sua palavra, nos tira de Sur, Pai, nos tira de águas amargas, nos tira de águas tenebrosas, águas que parecem não ser próprias para beber, mas quando o Senhor entra, quando o Senhor traz calma, eu quero, Senhor, orar por tempestades, eu quero orar por calmaria. Quando o Senhor está no barco, há calmaria na tempestade. Ore pela sua vida aí, em nome de Jesus. Ore pela sua vida, amém? Ore pela sua vida, em nome de Jesus. Fale com Deus, fale com Deus. Se você quiser se expressar ao Senhor, fale com Deus.
Oh, aleluia. Fale com Deus, fale com Deus. Fale, Senhor, passa de mim essa tempestade, Deus. Passa da minha vida essa tempestade, essa luta. Fale com o Senhor a sua adversidade, fale com o Senhor a sua tribulação. Fale com o Senhor, abra sua boca e se expresse para Deus, dizendo: Senhor, eu não quero ser como aqueles murmuradores, reclamadores. Eu quero ser, Pai, um filho amado. Eu quero entender, eu quero ouvir a sua voz. Porque, irmãos, nós temos um Deus que não quer nos dar pedras, mas Ele quer nos dar pães, alimento. Ore pela sua casa em nome de Jesus. Ore. Fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus. Se expresse a Deus, se expresse a Deus. Fale com Ele em nome de Jesus. Fale com Ele. Fale com Ele, aleluias. Ore, peça ao Senhor. Aleluias. Senhor, fortalece a sua igreja, Pai. Senhor, traz vida a essa igreja, Senhor. Aleluias, aleluias. Ore por quem está com você aí do seu lado. Ele está passando por um momento de tribulação. Ore, abrace e diga: Deus, eu oro pelo meu irmão, eu intercedo por ele, eu clamo pela vida dele. Senhor, eu sei que há uma tempestade na enfermidade, há uma tempestade no luto, há uma tempestade na tribulação financeira, há uma tempestade no problema conjugal, há uma tempestade na minha vida, na parte espiritual. Diga para Deus a luta que você está passando, mas ministre sobre a vida desse irmão, que vai vir águas doces, vai vir águas que saciam, águas que são bálsamo de Gileade. Oh, Espírito Santo de Deus, eu oro, Deus, pela minha vida, Pai. Eu oro pela minha vida, Jesus. Que o Senhor está abençoando. Aleluias. 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 És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Fique de pé, amém? Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Cante. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão
e poder. E assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Amém. Aquele que vai louvar ao Senhor para sempre, aplauda ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Te louvamos, Jesus, para todo sempre. Te entregamos a nossa adoração. Senhor, é uma oração sincera. Senhor, transforma a nossa vida em alegria, em esperança. O poder da sua palavra em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Deus te abençoe, meu querido irmão. Te espero aqui terça-feira em nome de Jesus. Terça-feira nós vamos falar sobre... Não vou falar, terça-feira vocês vêm. Amém? Nós vamos falar sobre batalha espiritual. Amém? Venha em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Amém? Amém? Receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e permaneçam pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe sua vida. Amém. Amém. Cumprimente aí quem está perto de você. Dá um abraço nele. Diga, guarde essa palavra no seu coração. Guarde no íntimo da sua alma. Amém. Abençoe-os em nome de Jesus. Glória a Deus.